Olá, amigos, que todos tenham um belo dia no poder e na graça de Jesus. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana. E hoje, sexta-feira, 13 de maio, é um estudo adicional da lição 7, que ela tem como título A Aliança com Abraão. Abraão foi testado em sua maior vulnerabilidade. E ele queria ter o filho biológico, da promessa com Sarai. E ele estava ansioso por isso. E que isto, desse a sua continuidade, a sua linhagem. Para dar a essa continuidade, ele sentia-se muita pressão de não alcançar em ter este filho da promessa. E por mais determinado que ele fosse, em confiar um homem consagrado, e ter fé em Deus e acima de tudo nas promessas dele, Abraão, assim como todos nós, somos passivos de erros, temos muita ansiedade e somos tentados às vezes a desistir. E no livro de Gênesis, no seu capítulo 15, nós vemos o Senhor cuidando do Abraão, intervindo para que isto não acontecesse, e até Deus fortalece dizendo, que está lá em Gênesis, seu capítulo 15, versículo 1: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E então Abraão responde: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o meu maior servo da casa é Damasceno Eliezer, que está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 2. E de acordo assim com o costume assim, da época, um casal sem filhos, ele poderia adotar uma pessoa, um servo, e torná-lo herdeiro da propriedade, da família, E Abraão estava propenso a fazer isto, com Eliezer. Mas Deus convenceu a não fazer, assegurando-lhe que mesmo ele idoso, ele teria um filho da promessa, um filho biológico, dele e de Sarai. O tempo de Deus, ele é perfeito, e por mais que possamos esperar assim, algo de Deus, às vezes possa ser assim, angustiante, nós ficamos muito ansiosos, o chamado dele para as nossas vidas sempre é bom e agradável de cumprir. Desde que a promessa do Senhor, Sarai esperou assim por muitos anos, até que Isaac viesse a nascer. Abraão entendeu que o cumprimento da promessa, ele não dependia assim, só da sua justiça, mas da justiça de Deus. E a primeira resposta de Deus à preocupação de Abraão sobre um herdeiro foi que ele teria um filho com Sarai, e avisa ele, que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 4. E Abraão ficou tranquilizado com isto. E a própria Sagrada Escritura diz que Abraão creu no Senhor, que está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Porque ele compreendeu que o cumprimento da promessa divina, ela vinha de Deus e depende de Deus. E para selar essa aliança, esse compromisso ali de Deus naquele local, o Criador pede que Abraão preparasse assim, vários animais para executar um sacrifício. E após concluir, eis que assim, aves de rapina tentaram assim, se alimentar daquelas carnes que o Abraão havia feito para sacrifício. Mas aqui é uma profecia, uma revelação de Deus, em que o povo de Israel teria um determinado tempo de escravidão lá no Egito, por 400 anos, que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. E na quarta geração,
os descendentes de Abraão voltariam para lá, que está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. A última cerimônia que acontece nesse sacrifício, Deus assim fez cair do céu, né, fogos assim, que eles consumiram aquelas carnes que Abraão havia preparado. E isso significava, né, que Deus cumpriria a sua parte na aliança. É um gesto assim de compromisso, de fidelidade do Criador do universo. E agora tudo que Abraão precisava fazer era acreditar, ter fé e confiança no Senhor. Porque a paciência é uma virtude do fruto do Espírito Santo para todos nós. E é tudo isso numa essência, né? Um atributo divino que nós devemos praticar em nossa vida sempre, em todos os lugares, como parte integrante realmente da nossa fé. E quando Abraão duvidou, né, de Deus, está lá em Gênesis capítulo 15, 2, Deus lhe assegurou que ele teria um filho da promessa. E isso aconteceu 10 anos depois. Abraão não tinha descendentes e assim o patriarca parecia perdido na fé, né, durante esse período, né? Mas Deus sempre estava confirmando, né? E esse número de anos foi assim angustiando o Abraão. E eis que a sua esposa Sarai sugeriu que ele tivesse assim, um filho com a sua serva Agar. Vejam que ideia da esposa, né? E Abraão, pela sua incredulidade, incrédulo, Deus já tinha prometido, já tinha confirmado numa aliança, ele resolve aceitar essa ideia da sua esposa Sarai. E acaba tendo um filho, né, com a sua serva Agar, que acabou chamando de Ismael. E aqui nós temos assim um paralelo assim, parecido do que aconteceu lá no Jardim do Éden, onde Adão ouviu a sugestão da sua esposa Eva para comer do fruto e ele o fez. Onde nos dois casos, né, os maridos foram envolvidos para suas esposas, onde faltaram para ele direção divina, faltaram um compromisso com Deus para eles não errarem. Né, onde Eva aqui foi ativa e Abraão como Adão foram passivos, né? Tanto Sarai como Eva elas foram assim ativas e Abraão e Adão foram passivos. E aí mostra, né, que decisões precipitadas, se ouviram ao Senhor Deus, nunca afeta somente a quem as tomou, mas há uma influência direta, né, nas demais pessoas, indiretamente também. E aqui Sarai teve que a esposa de Abraão, elas teve que conviver debaixo do desprezo, né, da sua serva, né, Agar, com gozações, né, porque ela era estéril, a sua infertilidade causava uma chacota, né, e Agar começava a provocar. Após isto, né, Deus ficou assim, em silêncio um tempo, né, porque ele havia prometido para Abraão que ele teria o filho da promessa que viria, e Abraão acabou antecipando, querendo dar uma ajudinha para Deus, né, e pecando. E Deus ficou assim um tempo assim, sem falar com eles. E posterior, Deus voltou a falar, né, com Abraão e deu um outro sinal, né, dessa promessa. E pediu, né, que todas as pessoas do sexo masculino eles fossem circuncidados, né, como forma assim, de um pacto, né, um significado profético e espiritual. Um símbolo da aliança espiritual entre Deus e Abraão e seus descendentes. Que permanecesse, e isso permaneceu assim até a revelação de Jesus,
que removeu toda a maldade de toda a carne e removeu também dos nossos pecados, onde ele saiu da linhagem de Abraão. E Abraão continuava assim, angustiado, né? E ele havia armado assim sua tenda dos carvalhais de Manre. Ele estava na frente da tenda e a sua esposa fazendo os afazeres domésticos, né? Está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 1. E eis que aparecem 3 homens. E Abraão levanta os olhos assim e dá um despertamento, né? Ele começa, ele como era uma pessoa assim que era comprometida com Deus, tinha fé no Senhor, ele sentiu que aqueles seres eram realmente celestiais, né? E foi correndo ao encontro deles, né? Embora ele com 99 anos saiu correndo ao encontro dessas 3 pessoas, né, que apareceram. E nesse momento que ele sente isto, né, Abraão se prostra, se ajoelha diante dos homens, né, assim como uma submissão, e até chamam deles assim de Adonai, que quer dizer assim, Senhor meu, que está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 3. Um título dado a Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 4, e também no Êxodo 15, versículo 17. E Abraão então apressou assim com a sua esposa, Sarai, para fazer assim um almoço assim bem refinado, com bastante fartura, né? Enquanto os 3 homens assim aguardavam lá embaixo de uma árvore, né? E eles se alimentaram bem, e eis que um dos anjos falou a Abraão assim, que certamente a sua esposa iria ficar grávida e que dali a 1 ano ele voltaria. Ou seja, ele estava afirmando a promessa que Deus havia falado e dito para ele, né? Que ele realmente teria o filho da promessa. E aqui, novamente, o anjo afirmando que daqui a 1 ano ele voltaria para ver o menino já nascido, né? E eis que a sua esposa Sarai escuta, né? E ela começa a rir, né? A gente não sabe qual era a forma que ela estava rindo, se era de alegria, se estava duvidando, né? E vejam, meus amigos, e ali Abraão, ele sente a presença de Deus e reconhece ali que a promessa ali estava confirmada, né? E após aqueles 3 anjos, né, se alimentarem bem, eles resolvem ir embora, né? E resolvem e falaram que iriam dar uma olhada em Sodoma e Gomorra. E Abraão acompanhou eles até uma certa altura. E neste momento Deus fala para o Abraão que ele destruiria Gomorra pela maldade, pela corrupção, pela falta de amor, e que eles estavam se idolatrando muito, não havia recuperação para eles. E quando Deus fala que iria destruir Sodoma e Gomorra, ele já pensou no seu sobrinho Ló que se encontrava lá. E ele tentou assim barganhar com Deus. Falou, mas Senhor, se tiver lá 45 pessoas justas, o Senhor vai destruir? O Deus falou, sim. E se tiver 20? E foi baixando até chegar em 10. E o Senhor Deus falou, sim, que ele destruiria. E os anjos resolveram, né, dar uma olhada em Sodoma, e eles não encontraram 10 pessoas justas lá. E bem no fim das contas, somente Ló e suas 2 filhas foram preservadas, né, dessa destruição. E aqui nós vemos, né, amigo, que Abraão ele pertencia realmente
a uma equipe assim, um conjunto de pessoas seletas, né? Diferenciadas, e desse seleto grupo, né, de filhos de Deus, pessoas comprometidas com o Senhor e são conhecidas como intercessores, né? E um deles é que nós podemos falar que são intercessores, é Moisés, Samuel, Elias, como Jeremias, né? E todos os apóstolos escolhidos por Deus. É claro que também o próprio Jesus. Na verdade, né, o ministério de Jesus no Tabernáculo Celestial hoje é um ministério especial de intercessão em favor de nós. Ele é o nosso advogado. Por isso que Deus fala para nós que nós temos uma missão de levar o Evangelho para as pessoas, para que nós possamos ser intercessores e se aproximar do caráter e da conduta de Jesus. Que você, meu amigo, meu irmão, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais, e que você seja um futuro intercessor para outras as pessoas. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.